macumbeiros e macumbeiras desse mundão de provas e expiações. Este é o Macumbaria Cast, um podcast para falar e desmistificar esse universo espiritualista. Aqui quem vos fala é Sinara Chagas, ato de voz de Taquara Rachada. Aqui é a Carol Chagas. Eu sou o Roger Gelli. E eu sou Aison Fácil. E no episódio de hoje teremos Exu. Exu afirma teu ponto aqui nesse terreiro. Oi, então assim, ó. Exu afirma teu ponto aqui nesse terreiro. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Sal. Bom, gente, no episódio de hoje nós vamos falar de Exu. Exu, a figura polêmica dentro da Umbanda, mas não é polêmica para quem está dentro da Umbanda, para quem está dentro da Umbanda, é polêmica para quem está de fora. É verdade. Quem não sabe das coisas. Eu acho que quem tá dentro da Umbanda gosta mais dele do que do resto. Então, nós vamos hoje falar sobre eles e vamos aproveitar para tentar desmistificar ao máximo a figura de Exu. A gente precisa lembrar que nós estamos falando do ponto de vista da Umbanda. O Exu do Candomblé é o Orixá Exu. Na Umbanda, ele é o falangeiro Exu, ele não é o Orixá, tá? Então, que a gente entenda aqui, tudo que a gente vai estar falando hoje é sobre falange de Exu e não sobre Orixá Exu. Certo? Certo? Então, começando, nós temos aí a saudação de Exu, que é Laroie Exu. que significa salve o mensageiro. E aquela outra palavra? Exu é Mojubá. Exu é Mojubá já não é a saudação. Aí é Uma resposta, não é? Ele é como se fosse uma exaltação. Tipo, você disse que o Exu é Mojubá, você disse que ele é o herói, disse que ele é uma energia Exu, positiva. Como que é Exu? É Mojubá. Emojubá? É É de ser, Mojubá. entendeu? Ah, é verdade. É Mojubá. Ah, A palavra Mojubá A palavra é inteira. Mojubá. Emojubá. Exu é Mojubá. Tipo assim, salve mensageiro é Exu, é Mojubá. Você é o mensageiro que está sendo recebido. Tem certas músicas, certos pontos que eu escuto as pessoas falando Amojubá também. Ah, O certo é vai falando de outras Mojubá, formas, mas sempre tem um Mojubá depois. Mojubá. Vamos falar um pouquinho então do arquétipo aí dessa entidade, essa falange de entidade muito cultuada aí dentro da Umbanda. Exu, né, é um espírito humano que sofreu aí sua queda, se redimiu e trabalha nas trevas em prol da luz, ou seja, na busca de sua evolução e no auxílio dos encarnados. Então, o Exu ele trabalha na esquerda da Umbanda, ou seja, ele trabalha nos lugares onde as trevas imperam, para que ele possa resgatar essas almas, para que ele possa auxiliar essas pessoas que estão perdidas. Então, o Exu é aquele que vai no resgate, Exu é aquele que vai buscar as pessoas que estão perdidas, Exu é aquele que vai trabalhar com aqueles que estão fora do caminho de evolução. É aquele que coloca a mão na massa, né? Ele literalmente vai lá colocar a mão na massa. Juntamente com as pombogiras. Juntamente com as pombogiras. Inclusive, tem um livro, Aruanda, de Robson Pinheiro, que demonstra um pouco do trabalho dos Exu, e aí fala um pouco até da vestimenta dele. Eu sei que a gente vai falar já sobre isso, mas aqui já me lembrou que essa capa ajuda ele a meio que ficar invisível, a diminuir as vibrações para que ele consiga andar dentro desses lugares, né? Que ele precisa ir trabalhar, colocar a mão na massa. Ele se diminui, vamos assim dizer, com essas capas, com essas vestimentas. Ele reduz a vibração. Isso, para conseguir trabalhar. Eu acho isso bem legal. A gente tem que lembrar que tem espíritos que vão estar na vibração mais etérea, ou seja, aqueles que vão estar no lugar de evolução onde a vibração vai estar mais etérea. Então, o trabalho deles é mais no plano espiritual. E tem as entidades igual os Exus, que precisam trabalhar no plano onde
Eles precisam vir mais próximos da matéria. E aí, com isso, eles precisam reduzir sua vibração, não pode ser tão etérea, para que eles possam ser. Eles têm que chegar mais próximo da materialidade. Gente, só voltando lá na palavra Mojubá que eu olhei aqui, eles usam como sendo, assim, apresentando o meu humilde respeito à entidade. E aí você pode usar a palavra Mojubá para outras entidades também, porque o significado dela é eu te saúdo e eu te reverencio, como o Erazão falou, é uma saudação. Que legal. Então fala Laruê Exu, aí você pode falar Exu e Mojubá, tipo assim, estou te recebendo com humildade, com respeito. Legal. Bonito, né? Legal, gostei. A gente tem que lembrar aqui uma coisa, só para poder facilitar aí na explicação do arquétipo do Exu, né? Uma vez que a Umbanda ela contém aí também uma base kardecista, né? Os Exus eles passam a serviço na teologia umbandista como agente da lei do karma, né? Um conceito que presente em outras regiões, predecessores como Candomblé, como budismo, todos esses que trabalham com essa questão de escolha e consequência, né? Que tem essa questão do karma, e os Exus vêm sendo assim esse agente. Então, eles seriam, para a visão umbandista, seres elementares, né, espíritos em processo de evolução, né, dentro de determinada função kármica, e essa função seria do cumprimento da lei. Então, por isso que eles vão no resgate, eles vão no campo de colocar a pessoa em movimento na área onde ela precisa pagar o seu karma. Ele seria ligado a algum? Pela essa questão da justiça, da lei? A gente vai falar um pouquinho deles abaixo, Carol, das falanges, né? Porque os Exus, existem Exus de todos os orixás. Mas o seu trabalho, a sua serventia de trabalho, geralmente está muito ligada a maior parte deles estão ligados a algum na questão desse da lei kármica. Mas existem Exus que trabalham em outras áreas, né? A gente vai falar um pouquinho deles também. E a gente tem que falar, então, que também, dentro de Exu, como a gente falou, a gente tem o Exu Orixá, né? Que não é o que a gente está falando aqui, mais uma vez repetindo. Mas existe também o que é chamado de Exu batizado e Exu pagão. O Exu batizado é para se referir a esse Exu que a gente falou acima, o Exu de lei. Esse Exu que cumpre esse propósito aí dentro dessa lei kármica, dentro dessa lei da evolução, dentro desse trabalho. E o Exu pagão seria mais os quiumbas, né? Aqueles espíritos que escolhem trabalhar ali como Exu, mas não tem tanta evolução assim. O Exu, que o pessoal fala, o Exu ali faz ação, faz mal, faz tal, assim, é mais essa linha de Exu pagão. Os Exu de lei, eles não vão trabalhar fazendo mal. Em sua maioria, né, apresentam um aspecto estético aí com capa, cartola, terno, bengala e os características assim que representam essa linha. Ele é bonito demais. Muito legal, é muito bonito. Muito Gente, uma visão que eu tenho que eu não esqueço é o Exu Caveira, daquele dia. E eu achei ele maravilhoso. Seu Tranca-Rosa nem se fala, né? Mas o Exu Caveira que apareceu pra gente, eu falo assim... Eu também sou suspeita, porque fala dos caveiras, né, gente? Eu gosto muito da fala dos caveiras, né? Desculpa, arranca toco também, desculpa, arranca toco, desculpa, Tranca-Rosa. Eu gosto de vocês também, porque eu já sei que arranca toco a gente é amigo, tá? A gente é amigo, eu lembro do Santo. Mas eu tenho um pezinho assim, eles são muito bonitos, eles são muito imponentes, eles sempre aparecem como figuras altas, né? Raramente a gente vê um baixinho. Tem Exus Tem baixinhos. o Exu do Lodo, ele é baixinho. Mas ele é encurvado, além né? dos mirins, né, que são baixinhos, a gente tem os Exus, por exemplo, os Exus mais encurvados, que aí eles vão ter essa estética mais baixa. Eles geralmente têm assim, uma estatura mais alta, mas também tem os medianos e os baixos. Vai depender muito de trabalho, de arquétipo que ele escolhe ali, né? Agora vamos falar, eu acho que do principal ponto que o podcast hoje tem que tratar, que é a demonização do Exu. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Umbanda não é uma religião maniqueísta. O que isso significa? Umbanda não cultua Deus e o diabo, ou seja, não há um polo positivo e um polo negativo e você só consegue estar em um ou em outro. O que acontece? A Umbanda entende o livre-arbítrio na essência que Deus nos deu, ou seja, cada um
tem o seu direito de escolha e vai transitar entre o bem e o mal ao longo da sua vida de acordo com as suas escolhas. Esse é o primeiro ponto. Então, Exu é o demônio. Não, Exu não é o demônio, não existe demônio. Por que Exu foi colocado como demônio? O orixá Exu, muitas vezes, ele é representado por conta de sua energia, né, por conta do seu trabalho. Ele é um orixá do fogo, né, de muita intensidade, de muita virilidade. Então, ele às vezes é representado lá na sua essência, né, com chifre, com muito odiado de fogo. Então assim, acaba que essa assimilação foi feita por imagem, ou seja, por visualizar Exu parecido com o demônio, e não pelas suas qualidades, nem pelas suas funções em si. Sabe o que isso me lembrou? Nossa, eu fui agora longe, numa das aulas de história, que vocês podem ver que catedrais, essas grandes igrejas, elas tinham dentro, a igreja até hoje tem, imagens das janelas que contam uma história. Porque antigamente o pessoal não sabia ler. Então como que você ensinava? Através de imagens. Então você olhando imagem dele com a imagem do que eles consideravam como diabo, é claro que as pessoas iam associar, né? Mas é essa questão que a gente fala desde o começo, é a questão cultural, do que vem pra gente desde antigamente. E você pode ver, igual a senhora falou, a questão das igrejas, tem algumas igrejas que têm os guardiões da igreja como fisionomia de algum morcego, da cabelinho solo encurvado, com asa e com chifres, mas são os guardiões. Então, assim, é tudo muito cultural. E a partir do momento que você compreende a história deles e o que eles vêm fazer pra gente, essa visão muda completamente. Falando desse lado cultural ainda, né? Foi durante a cultura católica, né? Durante a colonização, que eles foram demonizados. Né? Onde começou todo esse preconceito. Quando viram, né? Acho que a religião estava tomando força, né? A Umbanda estava tomando força. A igreja precisava intervir de algum jeito para colocar medo nas pessoas, para elas não procurarem essa religião. Como que eles vão fazer isso? Coloca um para ser o mártir lá, que é o diabo. Nossa, coloca o quê? Para ser o mártir. Para ser o mártir. Tá, entendi. Passo mártir. Que palavra é essa? Porque eles colocavam o Exu como um demônio, certo? Esse tem uma proximidade muito grande com eles nos terreiros. Sabe? Eu acho que, tipo assim, como é que você vai num lugar que o diabo vai estar falando com você de frente ali? Mas assim, eu acho que eles pegavam muito nesse lado. A gente tem que lembrar o seguinte, o que o maniqueísmo ele traz dentro de uma religião. Dentro de uma religião maniqueísta, você tem o bom, que é o caminho que você deveria seguir, que seria o Deus, certo? E você coloca o mal ele está ali não para mostrar uma possibilidade, mas para mostrar que se você não seguir o bom, você vai passar todas aquelas penas que o mal pode te trazer. Ou seja, várias consequências. As consequências do diabo em si. Então, ou seja, o maniqueísmo nada mais é do que um controle. Eu até acho muito engraçado porque essa religião maniqueísta tem o hábito de invadir o livre-arbítrio, que é uma coisa que Deus nos deu. Então, eu não entendo muito bem como é que isso funciona. Mas, dessa forma, você consegue colocar um punitivo e as pessoas começam a seguir o bom não porque elas querem, mas por medo do mal. E aí é onde a gente tem um problema. E aí na colonização foi apresentado esse bom e esse mal, e na tentativa de colocar o medo nas pessoas para que elas seguissem o que eles consideravam como bom. Sim. Nossa. Eu queria fazer uma observação, mas agora você falou umas coisas que depois eu vou voltar no que eu queria falar. Mas eu concordo. E para mim não faz sentido. É como se criasse um paradoxo. Né? Deus é bom, Deus ele perdoa, só que se você não fizer as coisas, você vai pro mal. Você vai pro mal, mas por que tem o mal? Se Deus é bom, Deus vai criar um lugar mal para você ir passar sua eternidade sofrendo? Punitivo, né? Sabe? Por isso que eu acho que a ideia de que você pode se consertar durante as suas oportunidades faz mais sentido. E Exu, coitado, pegou isso pra ele, e a gente tem várias manifestações que eles até, então, se é assim que vocês vão, se é assim que vocês vão me encarar, então eu vou pegar isso, vou tornar pra mim,
e eu vou me apresentar como assim pra vocês, então já que é assim que vocês vão me respeitar, né? Pode falar. É verdade, Sara. Eu não tinha pensado nisso não, mas o que eu ia falar é que no livro que eu tô lendo do Abismo, só que eu não vou saber quem que é o autor agora, é como se ele foi levado ao umbral, o espírito encarnado, foi levado no umbral com outro anjo guardião, e ele faz muitas perguntas sobre essas questões dos níveis. E aí ele pergunta muito pro anjo guardião a ausência de Deus ali. Aí ele fala, não tem ausência de Deus. A gente nunca vai entender os propósitos que Deus tem pra gente. Mas ali no meio da sombra, Deus está também. Só que de uma forma diferente para a gente aprender e ensinar. Então não é a ausência de Deus, é a ausência de Deus na gente. É porque, assim, o que eu não consigo, assim, entender, que eu acho que bate muito com isso aí, é o seguinte. O livre-arbítrio é a primeira premissa, certo? Uhum. A segunda premissa é que você deve evoluir. Tá? Então, para você evoluir, você deve se conhecer, você deve errar, aprender e tudo mais. Só que aí é o seguinte, todo erro é punido. Então, você não deveria errar, você tinha que ser perfeito sempre. Uhum. Tudo que você faz que não é o estipulado pelo homem como certo para Deus, não foi estipulado por Deus, é estipulado pelo homem. Então, você está ficando mais perto do diabo do que de Deus, certo? Uhum. Dessa forma, não dá para você compreender qual que é o propósito da existência. Se você tem que existir somente para fazer aquilo que o homem acha que Deus quer, certo? E você não vai, nesse ponto, se você ficar limitado a isso, você não vai ter aprendizados, você não vai ter vivência, provavelmente você não vai aprender a perdoar, porque se você não aprende a perdoar, você não vai aprender a amar, porque se você não sentir o ódio, o rancor, você não vai entender o que é o amor de verdade. Então, você vai pegando esses lados assim, é como se você estivesse criando robôs. E eu acho que Deus criou com o livre-arbítrio, não é porque se ele quisesse realmente ele seguisse só o que ele quer, tipo, num único caminho, sem curva nenhuma, sem ter escolha nenhuma, ele criaria robôs, e não pessoas pensantes exatamente. E que fazem escolhas, né? Para mim isso não faz sentido, sabe? E eu sempre achei muito ruim essa questão de tudo que é maniqueísta, porque é o seguinte, não existe um bom e um mal oposto. Todo mundo é bom, todo mundo é mal. É o que você alimenta, né? Vai crescer aquele que você alimenta mais. A velha parábola dos dois lobos. Né? Todo mundo nasce com dois lobos dentro de si, um bom e um mal. Vai crescer mais aquele que você fornecer mais alimento. E esse vai predominar sobre o outro. Então, né? Eu acho que outra coisa que a gente também pode falar sobre por que Exu foi tão eu até esqueci a palavra, mas demonizado também. Isso. É porque, como a gente falou, ele na sua essência, como um orixá, ele é representado também com vários órgãos masculinos. Uhum. Essa virilidade dele. Então, eu acho que quando você vai trazer isso, o pessoal considerava como um pecado ficar mostrando essa parte do corpo aqui tabu, não vamos, né? As mulheres não podem ficar vendo isso. Os cristianos. Os cristianos. Sabe? Nossa, não pode mostrar toda, né, a virilidade dele, assim, do homem, assim, né, tão explícito para todo mundo ver. Então, na hora que viram que era assim que ele era representado, porque para eles era uma coisa super natural, porque, gente, até pouco tempo atrás as pessoas andavam peladas, né? Então, assim, a gente que fica com essa coisa de, nossa, ai meu Deus, com coisa que ninguém sabe o que é que o outro tem. E vendo isso aí, a gente percebe o quanto é a desinformação sobre a religião, porque eles estão colocando, usando o orixá, Exu, para falar da falange Exu como se fosse a mesma coisa, eles nem sabem o que eles estão falando, né? Tanto que quando em Roma deixou de acreditar em deuses romanos e acabou sendo cristianos, viraram cristianos, eles cortaram todos os piruzinhos das estátuas, cortaram todos os órgãos masculinos, isso é verdade, começou a colocar folhinha. Não, nem folhinha, né? Deixar aqui queima Barbie. Assim, e outra coisa também, por que a gente vai trazer pro plano material algo que eles não estão nem aí? Você acha mesmo que a entidade, o orixá, vai estar ligando para um órgão? Tipo,
para o que você faz ou não com aquilo. Sim. Isso é muito humano, uma característica muito humana. Não é? É nós humanos que temos essa necessidade, né, fisiológica, sabe? E aí olhou aquilo, nossa, pelo amor de Deus, é coisa é pecado, é coisa do demônio, né? Eu acho que isso também foi um peso, E é falta de conhecimento, né? Conhecimento, falta de querer saber, falta de, mas por que foi falado assim? O que aconteceu? Quem teve essa ideia louca de falar que ele é do mal? Só porque ele vai lá e te taca umas verdades na sua cara, porque você não aguenta o rojão de saber das coisas? E sabe uma coisa que eu acho que acaba gerando esse conflito muito grande? Porque quando você tem ali algumas doutrinas que são maniqueístas, eles afastam Deus da pessoa, só que a pessoa tem que tentar muito a proximidade com ele, entendeu? Ou seja, o Deus ele se torna distante, né? Porque você está muito longe dele, então fica te mostrando como é que você está longe disso, você está longe dessa perfeição e tal. E aí quando a gente vem, por exemplo, para a Umbanda, que não é maniqueísta e tal, e a gente tem essa proximidade com os guardiões, com as entidades que vão se manifestando, isso para eles é como se fosse um sacrilégio, porque tipo, como é que você está tão próximo do divino, assim, como é que você está tão próximo? Porque eles estão ao nosso redor, eles estão aqui para guiar a gente no caminho da evolução. Os Exus, como eles estão muito próximos da nossa matéria, eles foram pessoas que viveram e erraram assim como a gente, eles vêm para nos mostrar os caminhos, os ensinamentos aí de caminhos que a gente não deve seguir, que a gente deve melhorar, coisas que a gente deve fazer. Então, eu acho que fica incompreensível para eles, tipo, de por que o Deus deles é tão distante e os nossos são tão próximos, entendeu? Tipo, as nossas entidades, a nossa divindade, o nosso sagrado é tão próximo. E não são eles que falam que Deus está em todas as coisas? Deus não está em todas as coisas? Deus não está aqui agora? Por que Deus vai estar tão longe? Deus não está perto? Deus não está aqui entre nós? Onde um reza e Deus já não está? Não tem um negócio assim? Onde mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei. Então, sabe? Então não faz sentido. não tem umas coisas que a gente fica assim, contradição? Mas, né? Vamos encerrar isso, vocês não vão ficar discutindo por muito tempo, porque esse é um assunto que nos deixa muito puto. Então vamos continuar aqui. Mas é bom discutir, porque as pessoas precisam começar a questionar. A gente não tá falando que a ideia dos outros está errada. Eu acho que esse ponto que a questionado foi muito importante. A gente não está aqui para julgar a doutrina dos outros. A gente está respondendo o julgamento que tem contra nós. Isso, exatamente. Só isso. Mostrando, só está mostrando que esse julgamento ele não condiz com a realidade. Porque é muito fácil. A gente tem o conhecimento do catolicismo, conhecimento da questão evangélica. E a gente não teve essa mesma educação na questão das raízes africanas. Então, assim, é uma oportunidade da gente mostrar como que é cultuado, como que é respeitoso, como que é utilizado para o bem. Igualzinho mais você fala, não tem maldade na Umbanda, no Candomblé e outras religiões africanas. Então, assim, falta conhecimento. É porque, na verdade, não tem maldade em religião nenhuma. Maldade tem homem. Isso mesmo. Quer pegar uma divindade e trazê-la para um lado muito humano. E não é tão assim que acontece. Enfim. Próximo tópico. Vamos falar um pouquinho das representações de trabalho deles, né? Assim, a gente tem Exu trabalhando em muitas linhas, gente. Exu é uma entidade que trabalha em muitas linhas, né? Então a gente vai poder falar que ele trabalha com quebra de demanda, com resgate, com abertura de caminho, com limpeza pesada, mentoração, manipulação de energia. Então vai tudo depender, assim, do propósito daquele Exu em específico. Bom, então vamos lá para um momentinho de curiosidades e história. E aí, Carol, qual que você vai contar para nós? Eu achei a história do Exu Tranca-Rua. Vamos lá, galera. Em sua vida carnal, seu nome era Geraldo Branco Compostela. Diferente dos relatos cantados em pontos, Tranca-Rua não foi de fato um médico. Na verdade, ele foi uma espécie de curandeiro. Sua especialidade era a extração de dentes, trabalhava com ervas virgens e, em especial, com cascas de uma árvore que tinha próximo ao seu castelo. Ele era um homem muito rico, nascido em berço de ouro. Geraldo, quando jovem, tinha vontade de se tornar um padre em um mosteiro da sua cidade, que era na Galácia, na Espanha.
Seu sonho foi interrompido durante uma missa, cujo qual ficou em seu pensamento uma distinta senhora que havia ido se confessar. Ele passou então a frequentar todas as missas, tentando desesperadamente encontrar essa mulher. Depois de um mês, quando estava na antessala da igreja, ele ouviu uma voz suave chamando pelo padre, e para sua surpresa era a tal mulher de seus pensamentos. Sem pensar em nada, fingiu ser o padre. A mulher então beijou-lhe a mão e pediu para que ele confessasse seus pecados. Ela relatou que a bruxaria fazia parte da sua vida e nada poderia fazer para afastá-la de seus caminhos, e que estava saindo daquela cidade porque temia que a Inquisição a julgasse. Nesse momento, Geraldo se calou e disse à mulher: "Desde que te vi pelas missas, não consigo pensar em outra coisa a não ser você. Não sei se estou enfeitiçado, mas o que sinto é mais que o suficiente. Se você sair dessa cidade, seja comigo." Geraldo voltou ao seu castelo, se desfez dos seus bens e deixou a cidade junto com a sua amada. Com o passar do tempo, ele começou a se envolver com os segredos e mistérios da feitiçaria, praticada por sua mulher. Ele aprendeu a trabalhar para o bem e, mesmo sem praticar, conheceu os segredos do mal. Certo dia, sua esposa adoeceu e nenhum feitiço ou magia deram conta de curá-la. Mesmo se tornando um mestre das artes da magia, Geraldo se viu obrigado a trabalhar com forças ocultas para salvar sua amada. Ela tinha sido enfeitiçada por outras bruxas, que usaram todo o poder do lado negro. Sem nunca trabalhar, mas conhecendo alguns mistérios do lado sombrio, ele conseguiu invocar uma presença tão forte que não tinha mais como voltar atrás. Em troca da saúde da sua esposa, Geraldo entregaria sua alma para as trevas. O trato foi feito e na manhã seguinte sua esposa estava curada, esbanjando saúde. O casal viveu feliz por vários anos. Certa noite, Geraldo desperta com gritos e gemidos agonizantes. Novamente, sua amada estava doente. Feitiços, encantamentos e magias foram feitos, sem resultado nenhum. Sendo a sua única alternativa, novamente, ele invocou as trevas pedindo ajuda. Dessa vez, nem as trevas poderiam ajudar, pois chegara a hora do juízo final. Geraldo estava perdendo sua esposa. As trevas disseram: "Desta vez chegou a hora, e nem mesmo eu consigo prolongar a passagem dessa alma no seu mundo. O máximo que eu posso fazer é prolongar por mais 3 dias, sem dor e sem sofrimento. Mas no final do 3º dia, o seu fim chegará, e será como o fim das outras irmãs", referindo às bruxas. Preparado para o que estava por vir, o casal viveu os 3 últimos dias como se fossem os 3 primeiros, com amor, fartura e muita cumplicidade. Na noite do 3º dia, uma vela iniciou o fogo no humilde casebre. Geraldo acordou em meio às chamas e viu sua mulher indo em direção à rua. Sem pensar, ele correu para junto da sua amada. Os dois desmaiaram à beira do incêndio. Na manhã seguinte, Geraldo acorda sozinho, assustado, entra no que sobrou do casebre e encontra o corpo da sua amada, queimada, deitada na cama onde dormia. Seu desespero foi tanto que mais uma vez ele invocou as trevas, dessa vez pedindo para ser levado para ficar junto com a sua amada. As trevas disseram: "Mesmo que o senhor parta agora, não poderá ficar junto à sua amada, pois os espíritos dela estão em revolta e ainda teria que pagar todos os pecados cometidos. Até o espírito se encontrar, ele ficará vagando. Mas eu vejo que os que sentes é amor verdadeiro, e como sua alma me pertence, a partir de agora você será chamado de Tarshimash, e passará a ser o guardião dos caminhos obscuros. Cuidará das almas revoltadas, mostrando o caminho da luz, para que elas possam reencarnar novamente. Ficará à sua alçada destrancar ou trancar os caminhos do submundo, e conforme a sua evolução, ficará responsável por cuidar dos caminhos dos humanos e fazer a ligação, a entrega dos seus pedidos a quaisquer falanges. Sendo assim, o Senhor poderá ir comigo e iniciar a sua missão, resgatando sua amada." O trato foi realizado, Tarshimash iniciou sua missão, sua evolução foi tanta que em pouco tempo ele já estava presente em todas as falanges existentes. Popularmente conhecido como Tranca-Ruas, ele teve autorização para desenvolver suas próprias falanges, para ajudar as demais falanges do mundo espiritual. E aí, se fez as falanges de Exu Tranca-Ruas, que são 7. Que legal! Bonito, né? São 7 falanges por eles.
foi Que dominado. legal, cara. A história, assim, do Tranca-Ruas, ele mostra muito essa questão que a gente tá falando do maniqueísta aí, em si, né? Tipo, Total. de bem e mal, escolha, desespero, etc e tal. Que legal. Legal demais. Né? Tipo, Eu não mas- conhecia a história dele, achei interessante, né? O motivo dele se chamar Tranca-Ruas. Né? Uhum. Esse aí foi onde nasceu o primeiro Tranca-Ruas, né? Dele fez todos os outros. Aí vem a Tranca-Rua das Almas, Tranca-Ruas de Embaré, Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, Porteiras, Sete Luas. O Sete Luz acho que é bonito. Sete Luz. Nossa, bonito nome. De qual mais falaremos hoje? Vamos falar do arrancador, Roginho? Vamos. Seu arranca-toco, Radinho. Vamos lá, pessoal. São poucos relatos que a gente tem, né? Do Exu Arranca-Toco. Pelo que eu fiquei sabendo e pelo que mostram as histórias, ele é antecessor a Cristo, né? Ele veio antes de Cristo ainda na Terra. É bem antigo, mas não se sabe quando exatamente. O Arranca-Toco era de uma família de... Como é que fala? De aldeões? Que fala? De aldeia, Aldeões. agricultores, essas coisas assim. E no vilarejo que eles moravam, né, que a família dele morava, teve uma peste que atingiu todos lá da vila, inclusive a sua esposa e os seus filhos. Ele não ficou doente. Só que naquela época, né, para você ter acesso a um médico, a um curandeiro, era muito caro. E ele não tinha recursos suficientes para procurar esse tipo de ajuda. Então, ele saiu em busca de conhecimento, né? Em busca de procurar alguma coisa que pudesse ajudar. Acabou encontrando um caboclo nas matas. E esse caboclo passou muita sabedoria para ele, de ervas, banhos, remédios, todos naturais. E ele adquiriu todo esse conhecimento e volta para a sua aldeia. Só que quando ele volta para lá, ele vê que todos já tinham morrido, né? Inclusive seus familiares. Então, tudo que ele aprendeu, todas essas curas já não seriam mais úteis, né? Porque já tinham ido embora. E ele ficou muito triste. Ele ficou com um peso muito grande, porque quando eles precisaram dele, ele não estava lá, né? Morreram sozinhos. Ele ficou sentindo muito culpado por isso. E então ele faz uma maceração de folhas que tiraria a vida dele. Então ele toma isso, ele desencarna, né? E aí depois ele vai lá pro outro lado. Vai pro lado de lá. Vai pro lado de lá. E como ele é um dos crimes mais graves, né, que a gente pode fazer é tirar a vida, né? Sim. Teve uma consequência muito grande. E um dos jeitos que ele foi, que ele teve a oportunidade de poder pagar esse preço aí, né, seria trabalhando como Exu Arranca-Toco. Enfim. Sim. Na realidade é uma história muito bonita também, né? Ele vai Ele- atrás para ajudar, né, a família onde ele morava. Infelizmente ele não chega a tempo. E mesmo ele fazendo o que ele fez, ele ainda quer ajudar, Sim. né? Uhum. E é assim que ele trabalha também, né? Eu acho que isso aí vai falar um pouco da parte das experiências. Uhum. Bom, eu acho que fica muito nítido qual que é o elemento de Exu, né? Não, não sei qual que é Fogo, é o fogo. el fuego. Sou ele, fogo. El fuego da paixão. Mas eles podem trabalhar aí com todos os outros elementos também, dependendo da utilização e do que eles forem falar em si e trabalhar. Pessoal, nós vamos falar sobre Exus, falanges, nomes, etc. Mas já vou explicar, que eu vou com bastante calma, porque isso aqui vai ser bem complexo. A falange de Exu, e a falange de Pombogiras, é uma das falanges mais complexas, uma falange muito grande, as serventias são muito grandes, a gente tem Exu de todos os orixás,
A gente tem os É muito Exu pra pouco orixá. É os isso. Exus intermediários, então, ou seja, você tem o Exu que é puro de um orixá e o que intermedia entre dois orixás, então é um processo complexo. Então a gente dividiu em duas partes. Uma a gente vai falar aqui de algumas chaves aqui de Exus, de falanges de Exus mais conhecidas e que são mais chaves. Depois a gente vai falar um pouquinho de sobrenomes de Exus que pode ajudar vocês a identificar qual a correspondência dele, vamos dizer assim, tá? Lembrando que toda falange, né, de um orixá, do Exu de orixá, ele tem um orixá, um Exu que a gente chama de planetário, que é o maioral, que é o chefe daquela falange específica. E depois você vai ter os subchefes de falanges e depois a falange, ou seja, como se fosse uma hierarquia, você tem ali o diretor, o gerente e os funcionários. Mais ou menos assim, tá? Então, quando a gente fala aqui do planetário, é o diretor. Quando a gente fala do chefe de falange, é o gerente. E os demais que vão vir abaixo dele ali. É só para entender um pouquinho dessa hierarquia. Mas essa hierarquia mostra força, poder do Exu? Não, mostra as funções e responsabilidade de cada Exu. Certo? Certo. Muita coisa, galerinha. Então eu vou com bastante calma nessa parte. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês me interrompam, tá? Pra gente quiser comentar sobre algum Exu específico. Às vezes quer falar de alguma coisa, de algum Exu específico, aí pode falar, vai interrompendo, não espera terminar não, porque tem bastante, tá? Então vamos começar com a linha de Oxalá, né? O planetário, né? Ou seja, o chefe real da toda a falange de Oxalá é o Sete Encruzilhadas, tá? Ele é de Oxalá puro, então ele é só de Oxalá, né? Em orixá ele é só de Oxalá. E aí a gente tem outras falanges abaixo dele, tem seus chefes de falange, que é o que a gente vai falar aqui. Então a gente vai ter o Exu Sete Porteiras, que é de Oxalá intermediário com Ogum, o Exu Sete Capas, que é de Oxalá intermediário com Oxóssi, o Exu Sete Chaves, que é de Oxalá intermediário com Xangô, o Exu Sete Cruzes, que é de Oxalá intermediário com Iorimá, lembrando que Iorimá representa aqui os pretos velhos, tá? Tá. A gente tem o Exu Sete Tendas, que é de Oxalá, o intermediário com Iori. Iori representa a falange de Bedes e Erês, tá? E o Exu Sete Ventanias, que é intermediário com Iemanjá, tá? Vocês vão ver que aqui nesse começo a gente não vai falar sobre todos os orixás. Lá para baixo a gente vai voltar em outros orixás também, tá? Tá bom. Então essa aqui é a chave principal de Oxalá, tá? Agora a gente vai para linha principal de Ogum, que o seu Exu planetário é o seu Tranca-Ruas. Percebam que aqui ele não tem um sobrenome, ele é o Exu Tranca-Ruas, ou seja, é esse primeiro, é esse que a Carol que contou a história. E a minha confusão um pouco com o Ogum foi porque, como eu pesquisei a história do Tranca-Rua, ele já vinha ligado com o Ogum. Por isso que eu fiz a pergunta no início, achando que todos os Exus eram ligados ao Ogum. Mas não, foi porque eu tinha lido a história do seu Tranca-Ruas. É porque ele é o planetário da linha de Ogum, então ele é de Ogum puro. Ou seja, ele é um Exu de lei pura, tá? E aí, abaixo dele tem outras falanges, né? Nessas outras falanges nós temos o quê? O Exu Veludo, que é o intermediário de Ogum e Oxóssi. O Exu Tira-Toco ou Arranca-Toco, que é o intermediário aí de Xangô e Ogum. O Exu Porteira, que é o intermediário de Orimá e Ogum. O Exu Limpa Tudo, que é intermediário de Ogum e Iori. O Exu Tranca-Gira, que é intermediário de Ogum e de Iemanjá. E o Exu Tira-Teima, que é intermediário de Oxalá. Olha que legal, o Exu Tranca-Gira, ele é um Exu que é muito comum ele estar em giras em si, mas nem sempre ele vai estar manifestado, ele vai estar ali na gira. Porque o Ogum abre a gira na lei e Iemanjá faz a limpeza sentimental de energias que restaram no final. Então, por isso ele vem nessas duas aí, fazendo um abre e fecha das giras. Né? Aí a gente tem a linha de Oxóssi. O planetário da linha de Oxóssi é Marabô, é o Exu Marabô, tá? O Exu Marabô, ele é um Exu de Oxóssi, puro, né? Aí a gente tem Exu Capa Preta, que é um Exu de Oxóssi com Xangô. Adoro.
que é depois nós vai contar da experiência dela com ele. A gente tem o Exu Lonan, que é de Oxóssi com Yorimá, né? A gente tem o Exu Bauru. Esse é muito engraçado. Que é um bauru aí, que é um pão com presunto e queijo. Que é de Oxóssi com Iori. A gente tem o Exu das Matas, que é de Oxóssi com Iemanjá. O Exu Campina, que é de Oxóssi com Oxalá. E o Exu Pemba, que é de Oxóssi com Ogum. Certo? Certo. Aí a gente vai ter agora a linha de Xangô. Na linha de Xangô, o planetário é o Exu Giramundo, né? Que é o Exu puro de Xangô. Aí a gente tem o Exu Meia-Noite, que é intermediário com o Yorimá, de Xangô com o Yorimá. O Exu Quebra-Preda. Exu Quebra-Pedra. Exu quebra-preda. Quebrou a presa. Deixa isso, editor. Vou deixar o preda. Ele ficou vermelho da cor da borracha ali. Exu Quebra-Pedra, que é intermediário de Xangô com Iori. Exu Ventania, que é intermediário de Xangô com Iemanjá. Exu Mangueira, que é intermediário de Xangô com Oxalá. Exu Corcunda, que é intermediário de Xangô com Ogum. Exu das Pedreiras, intermediário de Xangô com Oxóssi. Exu Corcunda. Agora, vamos falar agora de Exu da linha de Orimá. Ah, mas por que tem Exu da linha de Preto Velho? Gente, Preto Velho É uma coisa à parte. é a mais alta falange de entidades, né? Assim então, como os Ibedes também. Então, a gente tem assim, ó. Aqui o Ibede, você pega uma maneira para ficar mais fácil. A gente tem Caboclo e Preto Velho como uma falange de mais alto escalão. Só que os Pretos Velhos ainda têm uma essência, por eles serem do elemento luz, então eles vêm numa regência muito maior. E os Ibedes são espíritos puros, né? Então eles também têm essa regência do elemento luz. O elemento luz tem essa capacidade de reger falanges. Vamos falar então da linha de Yorimá, que é a linha dos Pretos Velhos, né? Aqui o planetário é o Pinga-Fogo, né? O Pinga-Fogo ele é de Yorimá direto. E eu vou falar alguns nomes de Preto Velho aqui de correlação aqui nessa linha para vocês entenderem. O Exu Pinga-Fogo, ele é ligado ao Preto Velho direto, né? E é muito ligado ao Pai Guiné. O Exu do Lodo, né? Que a gente vai falar dele depois, porque ele é de regência de outro orixá também. Ele é muito ligado ao Pai Congo de Aruanda e ele é intermediário aí de Orimá com Iori, né? O Exu Brasa, ele é muito ligado ao Pai Arruda, né? Que é o Preto Velho, e é intermediário na linha de Iemanjá. O Exu Come Fogo é muito ligado com o Pai Tomé e é intermediário de Oxalá. O Exu Alebá é muito ligado ao Pai Benedito. Ou Vobento, intermediário de Ogum. Eu tenho perguntado do Vobento. O Exu Bará é muito ligado ao Pai Joaquim, intermediário de Oxóssi. E o Exu Caveira é muito ligado à vovó Maria Conga, intermediário de Xangô. Maria Conga. A gente adora o modo da Maria Conga. Gente, vocês vão ver aqui. Tá vendo como tudo é ligado? É lindo, né? Não é? É lindo, não é? Ouvintes? É lindo. É muito lindo. Não é, Rogi? Mas vocês vão ver aqui, pessoal, que esses que estão na falange de Iori e na falange de Orimá, eles podem se repetir em outros orixás. Porque eles são ali, às vezes, aqueles específicos vão estar na regência dessas outras entidades, mas eles podem também vir na regência do orixá em si. Sabe um outro nome também que me chama muita atenção? O Exu Tiriri. O Exu Tiriri é muito Gente, é o Exu Tiriri e o Caveiro. Os dois são amigos. São amigos. São bestes. É porque, assim, ó, se você pensar, agora você vai entender muito aqui na hora que a gente fala do Iori. Iori são os Ibedes e Erês. Eles são energia pura. Ibedes e Erês nunca encarnaram. Eles são espíritos puros realmente. O pessoal acha, então Ere e Ibede desencarnou criança. A criança que morreu. Não Todo mundo acha que é a criança que morreu. Eles são elementos puros, ele é energia pura espiritual. Então, aí você imagina, um Exu que é ligado com essa energia pura, ele tem uma força muito grande, né? Então nós temos aqui, agora também vou falar um pouquinho dessas linhagens de energia aqui.
dos Ioris, né, que são os Ibés. O Exu Tiriri, ele é muito ligado com o Tupanzinho, que é um Ibege, e é a representação direta de Iori. O Exu Mirim, ele é muito ligado a Iariri, que também é um Ibege, e é intermediário para Iemanjá, de Iori para Iemanjá. O Exu Toquim, ele é muito ligado a Ori, que também é um Ibege, e é muito ligado aí com essa questão de Oxalá, intermediário de Oxalá e Iori. O Exu Gangá, ele é ligado a Iari e é intermediário para Ogum. O Exu Manguinho é ligado a Damião, do Cosme Damião, e intermediário para Oxóssi. O Exu Lalu é ligado a Dom, que é o irmão de Cosme Damião, intermediário para Xangô. O Exu Veludinho é ligado a Cosme, do Cosme Damião, intermediário para Iorimá. Então aqui a gente entende que tem alguns Exus que podem ser chefes de falange aqui, que são ligados aos Ioris. Né? E a linha de Iemanjá, que o planetário é Exu Pombogira. Gente, Exu Pombogira é um Exu, não é Pombogira. Tá? Ah, entendi. São coisas É diferente. É diferente. Ele é o Exu Pombogira, não é uma Pombogira. O Pombogira. Tá? No episódio de Pombogira ele vai falar de Pombogira. Assim como tem Pombogira Exu. É uma classificação, tá? Não é, que não significa que a gente está falando de Pombogira. Que coisa, né? Então aqui, o ligado direto a Iemanjá é o Exu Pombogira, tá? A gente tem o Exu Carangola, que é intermediário de Oxalá para Iemanjá. O Exu Ma Canjira, que é intermediário de Ogum para Iemanjá. O Exu Nangue, que é intermediário de Oxóssi para Iemanjá. O Exu Maré, que é intermediário de Xangô para Iemanjá. O Exu Gererê, que é intermediário de Orimá para Iemanjá. E o Exu do Mar, que é o intermediário de Iori para Iemanjá. Tá? Bom, aqui nós falamos de alguns intermediários. Então aqui vamos fechar uma parte do bloco. Aí vai entrar em alguns outros orixás aqui e seus falangeiros. Tá? Yansan tem aqui alguns Exus dentro de suas falanges. Que a gente tem aqui Exu Faísca, Exu Corisco, Exu Fagulho, Exu Girafogo, Exu Giratudo, Exu Ventania. Esses de gira é muito Yansan mesmo, né? Girado. Depois... Não, é até o Faísca, o Fagulho. Na hora que a gente fala do sobrenome, vai fazer muito sentido para vocês. Agora, gente, a falange mais fofinha do mundo, que é a falange dos Exu de Oxum, que são os Exus Mirins. Os nomezinhos. Não, é muito lindo, gente. Isso aqui é muito fofinho. Então vamos lá. A falange de Oxum a gente tem Exu Mirim, Exu Toquinho da Calunguinha, Exu Caveirinha, Legal. Exu Calunguinha, que já foi lá na casa com Tom Auê. A Calunguinha foi. Exu Porteirinha, Exu Quebra-Osso, Exu Coelhinha, Exu Covinha. Esse covinho é nosso, covinho. Ele deve ter duas covinhas. Exu Joãozinho Navalha, Exu Brasinha, Exu Foguinho, Exu Zezinho da Encruzilhada, Exu Pedrinho do Cemitério e Exu Chuvisco. Eu, quando tiver um filho, eu já até decidi, depois que nós estamos estudando isso. Quando eu tiver um filho ou uma filha, começar a falar bravo comigo, se querer fazer bagunça, eu falar, vai lá pro teu quarto, senão eu vou chamar o Pedrinho do Cemitério pra você. Vou chamar o Exu Covinha pra você, já. O Exu Covinha não vai voltar de rir. Ai, Covinha é bonitinho. É muito bonitinho. Quero ver. Agora a falange que a Sinara mais gosta, né? Sim. Na falange de Omolu, Oboloê, a gente tem a falange dos Caveiras. Né? Que o líder deles, aí, o falangeiro principal, né, o planetário deles, é o Exu Tatá Caveira. E aí dentro disso a gente vai ter outras falanges, que é de Exu Caveira, Exu Doutor Caveira, Exu Sete Caveiras, Exu Crânio, Exu Pedra Negra, Exu Trinca Caveira e Exu Esqueleto. Tá? Dentro de Nanã, a gente tem uma falange principal, que é o Exu do Lodo. As outras falanges de Nanã, elas são muito desconhecidas, tem muito pouco conteúdo sobre elas, então a gente não vai entrar muito nesse ponto. Até aqui a gente falou um pouquinho de orixás, algumas falanges e tal, só que assim, gente, são muitos Exus. São muitos Exus. Então, para facilitar, o que a gente fez? A gente tem aqui alguns sobrenomes de Exus, para vocês entenderem mais ou menos a falange. Vamos supor assim, é o tranca-rua das almas. Aí quando é almas é o quê? Aí você vai saber a regência mais ou menos. Isso pode ajudar a identificar. Embora o ideal é que o seu Exu
conte a história para você. É que o Exu que você consultou, você precisa especificamente daquele, tem que conhecer um pouco sobre aquele específico, porque são muitos e muitos Exu, gente. Tem muito Exu que trabalha, tem muito Exu que trabalha. Nossa, É uma falange eu gigante. desconfio que mesmo assim a gente ainda não sabe de todos. E lembrando que no final disso aqui a gente vai falar sobre uma subfalange dentro de Exu, que são os malandros. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, ele está dentro de Exu também. Tem gente que coloca ele fora, tem gente que coloca ele dentro, é muito difícil de falar sobre. E até mesmo nos nossos trabalhos, quando vem o Exu, né, tranca-ruas, ele fala que a gente não tem noção do quanto Exu que está trabalhando. A quantidade de gente que está trabalhando ali por fora, assim, a gente vê, né? Então agora, assim, deu para ter uma noção maior ainda do que acontece. Pois é. Então, pessoal, o que eu vou falar aqui agora são sobrenomes ou nomes indicativos que vão falar mais ou menos para vocês a serventia de qual orixá é esse Exu. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho, né? Se preparem, ouvintes. Preparem seus ouvidos para ouvir 2 horas de nome e sobrenome de Exu. Mas é legal, pô. Pois é. Ó, a gente tem aqui os Exus que envolvem a palavra abre, geralmente tem a ver com Ogum, porque Ogum tem aquela questão do rompe-mato, de abrir caminho e tal. Então, abre caminho, abre rio, abre mar, abre mata, abre tudo, geralmente são de regência de Ogum. Só fala pro meu pai que abre qualquer coisa. Os Exus que tem águia negra no nome, né, geralmente tem alguma coisa, águia negra, geralmente são de Oxalá e Omolu. Tá? Águia negra, que bonito. A falange das almas, então, Tranca-Rua das Almas, por exemplo, é da linha de Obaluaê, Omolu, né? Então, tudo que vem das almas, geralmente, é o Exu Caveira das Almas, aí ele vai estar linha de Exu Caveira com Omolu, Obaluaê, certo? O Bará, geralmente, é da linha de Oxalá. Brasa, geralmente, da linha de Xangô e Ogum. Quando é do buraco, alguma coisa do buraco, geralmente é da linha de Omolu. Da cachoeira, da linha de Oxum. Quando tem cabaça no nome, geralmente da linha de Nanã. Os capas, né? A gente tem capa preta, capa da encruzilhada, etc e tal, geralmente são de Oxalá ou Logunã. Da capela, geralmente de Logunã. Carranca, geralmente de Ogum e Oxalá. Casco, geralmente de Ogum. Catacumba, geralmente de Omolu, aí vai ter 7 catacumba, né? O 7 catacumba foi, tá? Pra Foi gente, lá nosso mesmo. trabalho. Já foi também. Foi. Realmente, verdade, a gente já teve 7 catacumbas. catacumbas. Já sim. Catacumba é uma palavra estranha. Catacumba, falar. Catacumba. Catacumba. Do cemitério, geralmente é falando de Obaluaê. Chave, geralmente falando de Oxalá. Chave? Não. Tipo 7 chaves. Nossa, que legal. Chicote, geralmente de Ansan. É brava. Brava. Chifre, De geralmente búfalo. de Ansan. Brava também. Cipó, geralmente de Oxóssi. Bem específico. Da mata. Agora, É. essa falanginha que tem esse nomezinho próximo aqui, geralmente é uma falangezinha de Exu forte pra caramba, que é os Exus cobras. Os Exus cobras geralmente são de Oxóssi, e são Exus com muita energia de magia, de quebra de demanda, quebra de feitiço, é bem forte. Curisco também é de Ansan. Coroa é de Oxalá, então eu toquei hoje Oxalá. É verdade. Corrente, geralmente de Ogum e Oxum. Corta, geralmente tipo, corta fogo, corta vento, corta rua, geralmente é de Ogum. Claro, cortando os caminhos. Cortando. Cova é relativo ao Molu. Cravo, né, daquela flor, tipo cravo preto, cravo vermelho, cravo laranja, geralmente é de Oxóssi. Cruz, Cruzeiro. ó, cruz e cruzeiro, né, é de Obaluaê. Curador também. Curador, também de Obaluaê, né, já que o Obaluaê é aí o orixá da doença e tal, que é muito relativo a ele. Encruzilhada já pode ser tanto de Oxalá, como de Ogum, como de Obaluaê. Aí vai depender, geralmente, do que vem depois. Se for uma encruzilhada das almas, entendeu? Encruzilhada das chaves, do cemitério, aí a gente vai entender mais depois. Escudo e espada, né? Eu acho que tem nome de escudo, o nome com espada é de Ogum. Estrada também é de Ogum, porque quem abre caminho, né, geralmente ali é Ogum. Estrela de Oxalá. Faísca de Ansan. Fagulha pode ser aí de Ansan ou de Xangô.
Fechadura tem a ver com Nanã. Do ferro, óbvio, né? Regência de Ogum. É. Ferrolho, Ogum e Oxum. Ferrabras, de Xangô. Ferradura, de Ogum. Figueira, de Oxóssi. Isso aqui também serve para pombagira. Tem muitas pombagiras da figueira que são de Oxóssi. Fogueira, aí pode ser de Egunitá. Fogo, Xangô. Da folha, de Oxóssi. Galhada, de Oxóssi. Gangá, de Oxalá. Garra, de Oxóssi. Gargalhada, de Oxumaré. Eu adorei! Nossa, aqui, será? Bem Nossa, claro mesmo, né? Pois Ai, é. meu Deus. Nossa, será? Vou começar a rezar. Pra aparecer pra nós. Nossa, imagina se a gente tiver a honra de aparecer o Exu Gargalhada lá. Nossa! Com certeza Vou vai colocar procurar na- você, porque tu só É. sabe, Vai né? colocar nas preces. Nossa, gente, que legal. O Exu que tem nome de gato, geralmente é da linha de Oxóssi, né? Que tem tipo gato preto. Os giras são da linha de Yansan. Gira mundo, gira fogo, gira tudo, né? Gira a cabeça da gente. Gruta tem a ver com Oxum. Guiné tem a ver com Oxóssi. Labareda com Egunitá. Laço com Logunã. Lama, obviamente, de Nanã, né? Lança é de Ogum. Lonã é de Ogum. Lucifer é de Oxalá. Desculpa te cortar, mas já te cortando. Eu sempre fico em dúvida de como pronunciar essa palavra. Não é Lúcifer? Lucifer. Não tem assim. Mas não tem acento? Hã? Mas vocês têm que lembrar que isso veio do latim, não do português. No português virou Lúcifer, porque é por causa da ausência de acento, mas é Lucifer. Ah, tá. Lodo, de Nanã. Maioral, de Oxalá. Mangueira, de Oxóssi e Yansan. Inclusive o Exu Mangueira, ele é um Exu muitas vezes usado no Quimbandeiro, né? Mas ele é um Exu muito forte, porque ele é um Exu de destinação de Egum. É um Exu muito forte dentro da linha de Yansan, com destinação de Egum. E da linha de conhecimento de Oxóssi, então é um Exu muito forte. Os Exus Marabôs são da linha de Oxóssi. Das Bravos matas. também. É. Das matas de quem que será, hein? Não sei. Não sei. Acho que é de Iemanjá. Obviamente de Oxóssi. Meia-noite de Omolu. Montanhas de Xangô. Morcego Eu adoro esse. de Omolu. O de morcego é muito legal. Morte de Omolu. Mulambo é de Omolu. Mas Mulambo é pombagira? Não, tem Exu também. Do mar. Esse também não faz ideia de quem fez. Eu acho que é de Oxóssi. Acho que é o contrário. De Iemanjá. Das ondas pode ser de Iemanjá, Yansan ou Oxumaré. Ouro, obviamente, né, de Oxum. Ouro. Pantanal, de Oxóssi. Pantera Negra, de Oxóssi e Omolu. Pedra, né, pedra preta, pedra de fogo, é de Oxum. Exu Pemba é de Oxalá. Eu queria de pena sem querer. Eu quero ver, vovó. Eu quero. Exu Pena Preta é de Oxóssi e Omolu. Pimenta é de Oxóssi e Xangô. Pinga Fogo é de Iemanjá e Xangô. Pirata é de Iemanjá. Do Pó é de Omolu. Poeira é de Omolu com Yansan. Porta e porteira tem a ver com Obaluayê. Prego é de Ogum. Ferramenta, né, gente? Punhais é de Yansan e Ogum. Os quebra, né? Quebra galho, quebra tudo, quebra porta. Quebra tudo. Quebra tudo, tá de quebra barraco. É de Ogum, né? Os quedas são de Oxum. Raios de Yansan. Raiz de Oxóssi e Obá. Rei de Oxalá. Relâmpagos de Yansan e Xangô. Rompe, né? Aí rompe rua, rompe mata, rompe alma, rompe ferro. Rompe almas. Olha isso. Rompe almas. Ruas, né? São de Ogum. Serra Negra é de Logunã e Xangô. Sombras de Oxalá. Tatá, ou Tata, tá certo, né? Obalaê. Tata Caveira é de Omolu e Obalaê. Terra, pode ser terra preta, terra vermelha, terra seca, é de Omolu e Obá.
Tira, gira, tira, teima, tira, toco, ou seja, os tiras são de Iemanjá. Tira tudo. Tira tudo. Tava tudo. Os tocos são de Oxóssi e Omolu, né? Então, toco preto, toco vermelho, toco. Os trancas são de Ogum, né? Tranca ruas, tranca cruz, tranca mata, tranca tudo, tranca cruzeiro. Tranca. É de Ogum. Trancou tudo. Tranca tudo. Um dos meus nomes favoritos de Exu, que é o Treme Terra, que é o de Omolu. Ele é forte. Não é aquele que quando pisa... Não, tem um que solta Fogo? faíscos, raios. Ele, na hora que treme terra, ele é quebrador de demanda. É uma demanda fortíssima. Onde ele pisa, nenhuma demanda fica. O Treme Terra, verdade. quando ele chega, geralmente, se ele caminha, você sente a vibração. Assim, ó. Foi, Legal, o você falou Roger que eu vi aquele ser andando com fogo. Você falou assim, não, acaba saindo chama assim na perna. Ele é forte, tá louco. Eu acho que nesse livro aqui fala um pouco dele. Então, um relato dele. Eu não sei se é nesse ou no outro, mas nossa, ele é poderosíssimo. Os Trinca, né? Ué. Eles são da linha de Omolu, Trinca Ferro, por exemplo. Nossa, eu não entendi. Os Troncos são da linha de Oxóssi. Os Tronqueiras são da linha de Oxóssi e Omolu. Trovão, da linha de Xangô. Tumba, da linha de Omolu. Os Veludos são da linha de Oxu. Vento e Ventania, da linha de Yansan. Ele já foi lá também, Já foi. 7 ventanias. E os Vira, né? Vira mundo, vira tudo, vira vento, vira folha, vira mata, vira mar. É tudo da linha de Wogunã. Bom, gente, isso aqui é alguns. Só alguns nomes aí de Exu, sobrenomes, pra vocês entenderem mais ou menos. Caso a gente não tenha falado lá pra cima as serventias do Exu que você queria saber sobre, aí você pega algum desses sobrenomes, você vai saber mais ou menos aí das suas. Né? E igual a gente tá falando, vai depender muito também da história do próprio Exu. Da linha deles, porque eles podem ficar, principalmente Exu e Pombogira, eles podem trabalhar em diversas linhas, que eles têm essa adaptação, eles podem. Pessoal, entendam bem a diferença aí entre trabalho e serventia. O Exu é da serventia desse orixá e tal, mas ele pode estar na linha de trabalho de outra orixá, vai depender muito do trabalho que ele vai fazer. Por exemplo, o Exu, ele está trabalhando aqui, ele veio aqui, ele é das almas, então ele é de Omolu, mas ele está trabalhando na linha de Yansan, nessa casa específica, para poder conseguir realizar alguma obra específica. Então, assim, o trabalho é uma coisa do Exu e a serventia a qual falange ele pertence. Então, o ideal é que você pergunte para o próprio Exu, não pergunte, gente, você conheça do próprio Exu. Seu Exu, tá tudo bem? Não, tô morto, né? Então, o ideal é que o próprio Exu te explique sua história, sua regência, sua falange, né? As coisas relativas a ele. Mas vai demorar um pouco, vai. E que às vezes pode ser meio xingado nessa parte aí também. Gente, vamos falar um pouquinho das nossas experiências com Exus? Ai, quem quer começar? Porque basicamente foi o Exu que levou Sinara e Roginho Verdade. Experiência. pra dentro do coisa. Então começa vocês. Tá bom, vou começar. A nossa experiência foi no terreiro, né, de Umbanda que nós fomos. E como sempre, a gente até brinca com os frequentadores da casa, a primeira vez as pessoas sempre é gira de Exu, de Exu, porque abre caminhos, né, galera? São eles mesmos que levam nós para essas experiências, né? Enfim, nesse terreiro de Umbanda que a gente foi, gira de Exu, eles fazem consulência, a gente foi conversar. No meu caso, eu conversei com o Exu Capa Preta. E levei umas bufetadas na cara, escutei umas verdades, saí lá chorando, assim, destruída. Mas ele me falou muita coisa, foi bem legal. E logo depois disso, quando eu estava na minha casa, a minha cachorra ficou atordoada, porque ela foi correndo no corredor, de repente ela voltou de ré, assim, nunca vi minha cachorra voltar de ré. Ela estava voltando de ré e parecia que alguma coisa tinha subido. E depois eu tive a confirmação que realmente o Exu Capa Preta me acompanhou. Ele me deu consulência, depois ele foi lá para casa terminar de fazer
porque eu tinha pedido para ele. Ele foi lá e depois na nossa casa espírita mesmo, ele se manifestou não, ele passou recado, né? Não, mentira, ele se manifestou. Manifestou. E falou que ele veio ver o que tinha dado o empurrãozinho dele. Até onde tinha chegado o empurrãozinho dele. Empurrãozinho nada, viu, gente? Foi um empurrãozão. Foi um negócio bem bravo. Né? E você no mesmo dia, Roginho, com quem que foi mesmo? Com o seu Tata Caveira, né? Também falou umas boas pra mim. Deu umas confirmações que eu tava precisando. Me Já deu pode uma ir. de cagão. Nossa, pensei. E aí, cagão? Não vou esquecer. Nossa, mas acabei de chegar, senhor. Nem cheguei. Que cagão. Nossa, foi muito engraçado. Mas foi ele quem me deu, vamos colocar nas palavras da Sil, o empurrãozinho, né, da mudança que eu tava precisando, né? Ele falou umas coisas que me deram uma grande força. Me mostrou algumas pessoas também que não faziam partes da minha vida mais, que não deveriam fazer partes, né? E que faria parte da mudança que eu precisava fazer para que eu pudesse caminhar, digamos assim. Foi bem... digamos, foi bem... É bem forte, bem forte, direto. bem intenso. Não tem meia palavra com Exu, não. Repete, fala o que você precisa saber, do jeitinho dele mesmo, mas você precisa escutar e não você vai ouvir. Ele até foi na casa um dia também, né? Foi pouco tempo, né? Foi recente agora. Da cadeira? Foi, fez pouco tempo. Ele foi lá também, dar umas olhadas. E foi isso. Legal é isso, eles Eles- foram lá, eles falaram a primeira acompanham. vez, depois eles... Deixa eu ver o que é que deu, se me escutou, se não Ele escutou. falou, você parece que... Quem foi que falou? Parece que você me ouviu? Parece que você me ouviu, né, cagão? Sim, Parece que você aqueles tremendos. Sim. Tremendo. Aham. Parece que você entendeu, né, cagão? Foi legal demais, né? E você tem experiência com outro Exu também, tem não? Tem um arranca-toco. Trabalho com ele, né? Bom, o toco é um Exu mais diferente, digamos, né? Ele não é muito de falar muito, né? E parece eu mesmo, não gosto de falar muito. Ele trabalha muito com as transmutações energéticas, com resgate também. Ele fez um resgate muito bonito um dia, né, que a gente teve a oportunidade de ver. Que a gente ainda ficou sabendo desse, né? Fora os outros que ele trabalha. Né? Ele tem me ensinado muito, principalmente na área sentimental aí das coisas internas, né? Os tocos da vida da gente, que a gente tem que aprender a desapegar. Está sendo uma experiência legal, viu? Poder trabalhar com ele, não sei falar muito. Tem probleminhas. Tem probleminhas. Eu Tem tenho probleminhas. dificuldade Ele pra tem que falar. sentir. Não é sobre falar, é sobre sentir. Né? Do teu jeitinho, Raginho. Eu não falo muito. Pô, a gente tem também lá na casa, né, o Tranca-Rua das Almas, né, que é um Exu que mentora bastante a gente. Nossa. Doído. Não é? Meio doído. Puxa Assim, bastante a orelha, né? puxa bastante. Ele, como ele é um frequentador assíduo da nossa casa, ele nos cobra muito, né? Tipo assim, muito. Ele não esquece as cagadinhas que a gente faz também, né? Igual o Roginho que foi rir pra ele lá, riu igual porco. É verdade. Agora Incorporando porco. o Roginho virou porco lá pra ele. Mas, nesse sentido, assim, é um Exu de muita sabedoria, né, de muita doutrinação. Ele nos ensina muito da questão da vida, né, das questões materiais em si. Verdade. Ele nos fala muito sobre caminhos, sobre escolhas. Ele é um Exu que, digamos assim, ele é bem sério, né? Assim, embora ele brinca bastante, mas ele é muito sério, muito direto no que ele tem que falar, não tem meia palavra com ele. Entendi que tá uma doçura, que a gente tem que ir lá. Você xingou você, Carol? Já chamou as Carol Cagona. Eu não lembro De medrosa. se eles... Ai, chamou de medrosa, não foi? Eu acho que No foi. começo ele chama a Carol de medrosa. Eu não lembro muito assim, não, mas
com ele, foi o primeiro que conversou, na verdade, que eu vi conversar, porque o primeiro que eu tive contato foi o Zé Pilintra, né? Da Foi. Casa de Três Corações. Que é a linha de Que é a malandros linha que ele de vai falar no malandros. final. Que eu ia falar. E aí depois foi na casa mesmo, foi a Já primeira foi vez que eu outra- trocar ruas, e o que eu tenho mais é visões deles, né? Podem do Você vê do eles. Caveira. A Carol tem uma boa conexão visual com os Exus, né? E o Tranca-Rua que trabalha na casa, que é o Tranca-Rua das Almas, ele tem uma feição muito interessante, que ele é alto, né? Ele usa terno com smoke, com sobretudo, assim, cartola, e o rosto dele tem uma caveira pintada, tipo aquele povo do voodoo, né? Então, aquela caveira pintada no rosto de branco, assim. Ele é negro, alto, assim, aquela caveira branca pintada, assim. É muito interessante. Maravilhoso. É um sustinho as primeiras vezes que você vê, mas é muito Eu ainda não bonito. vi ele. É muito bonito. Muito bonito. Não vi ele. Eu vejo Ah, o o rosto povo dos não. caveiras. Ele eu não vejo, E não. ele fica ali com a bengalinha dele, Né? Tem né? a bengala também que fica bem. Não, mentira, eu vi ele uma vez sim, mas não vi o rosto. Só na pose. Eu não vi o rosto Ele é dele uma vez. pomposo não. pra Ele é caramba, muito né? pomposo, ele é muito caçudo. Nossa, ele é muito. Ele é Ele é muito muito classudo, meu. Só ele Parece fala assim, ó. mafioso. Tipo, nossa, ó. Ele parece aquele pessoal do cassino, assim. É. das antigamente, Mas todo- tipo. aquele toque de mestre. Isso. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. lindo, I love you. Tá vendo, Tranca-Ruas? A gente te ama. Ah, beleza. Eu nunca vi um bicho assim. A gente te ama. Tranca-Ruas é uma Beleza, Eu nunca vi um bicho assim. Ele falou, não é à toa que canta essa música pra mim. A gente cantou isso. Ele pode se achar que é maravilhoso. Ele é diferenciado. Muito da hora. A gente também teve uma experiência assim, recente bem forte, né? Assim, que foi com o seu Marabô, né? O seu Marabô é um Exu meio Bravo. 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 Tem esse nome bravo. Ele foi bravo mesmo. Foi uma das manifestações de Exu que eu fiquei mais, assim, Apreensivo. apreensiva. Uma força muito Aí ele diferenciada. andando na hora que ele levantou, tá louco. Dando pra Muito sentir ele imponente. realmente andando. Chegou, Energia. falou, bateu quem tinha que bater, voltou e tá pronto. Ele Acabei. pediu licença pra levantar, cara. É. Era a gente que tava falando, licença, pode. Quando Licença a gente pede licença pra estar aqui? posso ficar no mesmo ambiente com você? Foi algo que foi diferenciado Posso mesmo. mandar no seu terreiro? Foi ele ou foi o boiadeiro? Foi a gente que pediu. Foi o boiadeiro. Licença, moça. É. E o cigano também agora falando, né? Na última agora. Posso andar ou tô presa? Pode andar. É... Fica à vontade, cara. Então, assim, Exus são figuras muito enigmáticas, porque como é que é? Cada um de um jeito. Eles são muito singulares, né? Tem muito a ver com o médium também. Se o médium tem uma postura baixa moral, ele vem de baixo, vem numa postura mais bocada. Se o médium já é um pouco mais pesado, ele vem numa postura mais tranquila. A gente tem que lembrar que a entidade em si, ela respeita as regras e as leis da casa. Então, se a sua casa é uma casa que vamos supor, que ele tem o espaço dele, ele não pode ficar movimentando muito, ele vai respeitar isso. Quem não respeita é o médium, não é a entidade, né? Então, não vai muito das leis da casa. Os Exus Exu de de lei, lei, eles têm, principalmente, né? Nossa, eles são. A gente Total também respeitosos. teve, igual a gente estava falando na hora dos nomes, algumas visitas, né? Sim, Do Sete Ventania, do Exu do Lodo. Lodo. Teve Exus que teve manifestação que a gente não sabe os nomes, mas Teve o Chueirinho também. teve o Você teve o Calombinha. Calombinha, que chegou tocando terror. Nossa, Então, né? sim, eles são presenças muito recorrentes na nossa casa com a graça de Deus. também. Né? Eu tô lembrando que do Toco falar que eu preciso virar um toco de baobá. Ainda tô na Foi o- bananeira ainda. Foi o seu Tranca-Ruas, né? Né? Tava zoando o Roginho, falando que o Orca Toco escolheu ele, achando que ele era um toco de baobá, mas na verdade era um toco de bananeira. Tá vendo como que é diferenciado? Porque eles zoam a gente, Será mesmo? eles Vai brincam com a gente, são nossos amigos mesmo, ficar de né? virar mesmo depois da bananeira? Aí Tirar virou, da bananeira. agora virou a goiabeirinha. É, a goiabeira, Já foi a Ai, goiabeirinha. Vamos ver se um dia vai chegar no meu bar. Achei o Já chega. Tá indo, aí. É construção. Calma. Bom, já que a gente comentou, vamos falar um pouquinho sobre malandro, porque é o seguinte, pessoal, a malandragem é uma linha dentro de Exu e Pombogira,
certo? Dentro de Exu e Pombogira a gente tem a linha da malandragem. Que aí os principais, eu falo 2 nomes aqui para vocês, que dos Exus seria o Zé Pelino, né? E dos Pombogiras a Maria Navalho são os mais conhecidos. Tem gente que coloca eles como uma linha separada, tem gente que coloca a linha da linha de Exu. A gente vai falar brevemente sobre eles aqui, tá? Dentro desse episódio de Exu mesmo, mas é porque eles são uma linha que é vibracional muito próximo de Exu e Pombogira, então acho que você entendendo o Exu, você entende muito do malandro também. Eles geralmente trabalham muito ligados aí à questão de dependência química, a questão de erros que a gente comete em relação a bebida, drogas, jogos, vícios no geral. A malandragem é como se fosse um Exu e Pombogira que lida com a parte de vícios, principalmente. Seu Zé Pelino, a gente tem uma experiência muito boa com ele lá na primeira casa que a gente frequentou, antes de a gente abrir a nossa, né? Que foi, assim, cara que ensinou muito, principalmente ensinar Roginho, né? Que catou os dois ali pela orelha para botar no eixo. Nossa, é verdade. Nossa, seu Zé! Seu Zé! Sonhei muito com ele. Eu sonhei muito com o Zé Pilintra. Eu sonhei bastante com ele. Eu sou muito fã, porque ele ajuda mesmo. E ele é engraçado, não tem outra palavra de que fala que é malandro. É malandro mesmo, Esse é arquétipo mesmo. Ele tem aquele arquétipo do malandro, boemio, sabe? Ele me chamou de Saracura. Brinca bastante, bem assim, despojadão e tal. Mas quando ele precisa falar sério, ele fala também. Fala sério, doído. Qual é a vossa graça? Coloca a gente no eixo. Nossa, é mesmo? Essa não que ele... Então, assim, estão dentro aí disso, mas se vocês quiserem saber mais, eu convido vocês dar uma pesquisadinha, porque é uma linha dentro dessa linha aí de Exus e Pombogiras, que a gente tem a linha da malandragem. Tá? Isso que o Zé Pilintra mesmo, ele é do norte ou nordeste, a figura deles, né? E aí ele veio pro Rio, e na Lapa foi onde ele se consagrou ali. O que acontece? A gente não vai fazer um episódio sobre isso, porque o conteúdo é pequeno em si, e é uma coisa mais fácil de aprender, e a gente entende eles na nossa casa dentro de uma linha de Exu com Pombogira, né? Então eles estão dentro dessa linha de trabalho, tá? Lindos, maravilhosos. Maravilhosos. Data comemorativa de Exu, geralmente no dia 13 de junho. Isso aí. E olha que legal, galera. Você colocando no sincretismo, é dia de Santo Antônio. Essa mentira. Acredita? Não acredito nada. Vocês não acham que De vez de virar a cabeça pra baixo, Santo Antônio vai virar a cabeça pra baixo, Exu. Ele nem me bate. O que você tá arrumando comigo, menina? Com Santo Antônio. Olha, começa a pedir pra você, Exu, me ajude. Abre os meus caminhos. Abre os meus caminhos. Ou Amorosa. não. Aí faz super sentido. Às vezes as pessoas ficam pedindo casamento não chega por caixa, que não é pra aquela pessoa. Lembrando que Exus muitas vezes vão ser chamados de guardiões, tá, pessoal? Em muitos lugares você fala sobre guardião é o Exu. Exu é o guardião da porteira, guardião dos caminhos, né? Vamos falar um pouquinho então de pontos, ritos, ervas, banhos, vela, incenso, guia, cores, objetos, etc. Né? Ervas aí de Exu, né? A gente tem o caminho, a casca de alho roxo, pimenta, mamona, ora pronobis, aroeira, são ervas geralmente de demanda, de quebra de demanda, de abertura de caminho. Uma pergunta aleatória: existe chá de aroeira? Não. Você falou daquele dia que... verdade. Só que o banho de aroeira tem que saber se ela porque imagina... Bastante porta inteirinho. Um rito que muita gente faz, que é para Exu, mas não sabe, que é quando você pega aquela espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, a lança de Ogum, e coloca na porta de casa para proteger, para afastar o mal, para proteger a energia ruim, você está consagrando a entrada para Exu. E aí eu te pergunto, da onde que veio essas histórias, essa forma assim da sua avó falar assim, ó, coloca aí na sua porta que vai ser bom para vai te proteger do mal olhado. Então assim, elas sabem de onde veio, né? Então... Porque o que acontece? Exu é um espírito guardião. Então quando você faz isso, você coloca na porta da sua casa um assentamento ali, você coloca na porta da sua casa um lugar onde Exu vai te proteger. O que isso remete, né? O que isso acontece?
Ali você infunde aquela energia de Exu naquela planta e ela vai drenar toda a energia negativa que passar por ali, toda a má demanda que for, né, para que Vai guardar o ambiente de Uhum. influências. então ele vira um guardião, vira um guardião. Esse é um rito que muita gente faz e não sabe exatamente de onde surgiu, mas tá aí. Tá vendo? Tá vendo, gente? Os banhos comuns aí de Exu é o brinco de princesa, aroeira, abcamim e mamona. Nossa, um banho de água de caminho, viu? Então, Eu nunca tomei. Nem Deve ser eu é bom. indicado. Aliás, é indicado para menores de... para menores de de 50 anos. 1,60. Para menores de 1,60. As velas comuns, né? A gente tem o seguinte: a gente tem as velas bicolor preta e vermelha, que é uma das mais comuns utilizadas, mas também tem alguns Exus que utilizam da branca e preta, alguns utilizam só da preta e alguns utilizam só da vermelha. Então é o Exu que vai realmente falar em qual que é a vela que faz mais sentido com ele. O Tranca-Rua das Almas, por exemplo, usa branca e preta. Incenso. Um incenso muito comum utilizado para Exu é o sete pimentas, o aroeira e o abcamim. Pontos de Exu tem Tranca-Rua é uma beleza, indicador que Eu esse é o nunca vi. Tranca-Ruas é uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. É muito legal. Tem aquele Exu afirmar seu ponto aqui nesse terreiro. Tem da Folha Bananeira, pode encanta. Ai, adoro essa. Ei, caveira, afirma ponto na folha da bananeira, Exu caveira. Não é essa, é aquela lá sai da Ele vem Ele vindo vem vindo por detrás da bananeira. Ele vem vindo por detrás da bananeira. Sarada, seu ovo, Exu da caveira. Ah, eu não. É Não, aquela, não, é aquela, eu acho que é caboclo, certo? É, não. raça da A mamãe. Samambaia. Não, aquele que uma vez a gente caminhada. Aí você vê uma bananeira, aí você quando toma música. Foi essa? bananeira. Essa? Foi essa do... Da bananeira social. Ele vem vindo por detrás da bananeira. Ele vem vindo por detrás da bananeira. Tem aquela, Seu amor. o sino da A igrejinha faz Belém, bem. Essa acho que é a mais conhecida de Exu. Gente, o mais interessante é que, isso é só uma informação, no Big Brother tem duas moças lá que elas são participantes da Umbanda, da Macumba. Aí elas cantaram essa do sininho e teve um dia lá que estava cantando umas outras músicas lá e quando elas começaram a cantar um ponto também de Exu, foi muito engraçado. Porra, galera. Do nada, As guias, é da meia-noite. as guias muito comuns aí, né? Vamos falar das cores, um pouco das guias. As guias geralmente contêm preto, vermelho ou roxo, são cores mais comuns, mas cada Exu tem aí sua combinação. Vai depender de falange, vai depender de várias coisas, mas geralmente o preto é muito comum nas guias de Exu, que ele simboliza o trabalho na esquerda, né? Então é muito comum. As cores comuns, preto e vermelho, e o roxo também é bastante usado. Objetos comuns aí, cartola, capa, bengala, daga, charuto, Chave? chave, essas coisas tudo tem muito a ver com a linhagem de Exu, né? Exu, afirmar seu ponto. Bom, gente, acho que a gente falou só um pouquinho, né, de Exu. Não, Acho foi que- pouco, eu nem fiquei louca. Gente, a gente teve que resumir muito. Nem bebemos água. Eu nem bebi água. A gente só teve que tomei seu resumir copo. muito, porque é muito conteúdo. A gente trouxe assim, um pouquinho do principal para vocês, mas se você quiser saber mais de Exu, sobre algum Exu específico, tem que perguntar pro Exu, tem que perguntar na casa que estiver frequentando. Tem o livro No Reino de Exu, que é um livro muito bom. Tem o livro de Exu, que é muito legal. E tem o Exu, o Poder Organizador do Caos, que é do Norberto Exu também, que é muito legal. Então, o livro de Exu é do Rubens Saraceni, e o Reino de Exu e o Exu é do Norberto Peixoto. São livros muito legais sobre Exu. Mas quem quiser saber sobre nós, onde nos encontra? Você pode nos encontrar no @macumbariacast, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Também estamos no Spotify como MacumbariaCast e outras diversas plataformas de streaming. Também estamos no YouTube.
Demorou, mas chegou! Todos os vídeos atualizados, bonitinhos pra vocês lá. Vamos lá, gente, Davi, e me seguir, por favor, quer dizer, seguir a gente. É lá Macumbaria Cast no YouTube. E Por vocês favor. podem falar com a gente através do e-mail, que é macumbariacast@gmail.com. Lembrando, spoiler. Ai, Deus. Olha, Que tem um episódio especial que está sendo preparado, vai sair num dia aleatório, fiquem atentos, ativem os sininhos aí para vocês saberem, que vai ser um episódio, uma collab com o Terror na Esquina, onde a gente vai falar histórias e coisas que já aconteceram com a gente já ouviu sobre macumbaria. Então, fiquem atentos. aguardem. Aguarde. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que na semana que vem nós vamos falar sobre pombogiras. Adoro! E estamos caminhando para o final da nossa série de entidades. Temos apenas pombogira e mais um, que eu não vou falar que é o último, para finalizar essa série. Então fiquem atentos, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, mandem aí pra gente. E é aquele ditado, né? Que Deus abençoe e que o pau tore. Tore. Faz a risada do Zé de novo, Padre.